Meus irmãos, estamos lendo o Evangelho de João nas celebrações de domingo à noite e vamos uma vez mais fazer a leitura. Alguém me perguntou se quando eu terminasse a exposição do Evangelho de João, se ele ainda estaria vivo. Eu entendi isso como está demorando demais e eu espero ver o final da exposição. Mas eu estou convencido que há coisas para as quais nós não podemos correr. Estou convencido que a palavra de Deus é o tempo todo preciosa. E eu também estou convencido que eu estou correndo. Então, há muito mais coisas que deveríamos nos ater, mas eu entendo também que aquilo que o Senhor deseja ministrar para agora está sendo ministrado. Por isso, eu não sei quando vamos terminar o livro de João. Eu só posso dar uma estimativa que esse ano a gente não termina. Eu não sei se isso te anima ou desanima. Eu espero que isso te anime. Nós começamos em novembro do ano passado e não terminamos esse ano. A única pressa que eu tenho é que Jesus volte. Enquanto Ele não volta, eu vou pregar a palavra dEle. E o Evangelho de João é uma fonte para a gente de graça diária, uma fonte de alimento, porque traz a visão do nosso Cristo de maneira tão especial. E nós estamos no capítulo 3, que é um capítulo que fala sobre uma conversa que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos. Quando foi essa conversa? Foi em que ocasião? Na festa da Páscoa. Foi mais ou menos nessa época aí que passamos recentemente. E essa conversa começou de maneira muito interessante. Começou à noite, ela foi fruto da curiosidade de Nicodemos. Nicodemos vai até Jesus, faz algumas perguntas. Jesus, na verdade, ele faz uma afirmação, Jesus faz outra afirmação e ele começa a fazer perguntas. Nós vimos aí que a pergunta mais interessante de Nicodemos é: como é que um homem velho pode nascer uma segunda vez? Porque Jesus disse a ele: necessário vos é nascer de novo. Jesus fala sobre a importância do novo nascimento, fala da atitude do próprio Deus em redimir aquele que está perdido, aquele que está no pecado. E nós, no domingo passado, lemos o verso 16, que disse, ou que diz: porque Deus amou o mundo, que deu para que não pereça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, vamos concluir hoje a conversa de Jesus com Nicodemos. E nós vamos ler os versos 17 a 21, porque depois que Jesus disse que Deus amou o mundo, que deu seu Filho, ele está falando de si mesmo, o Filho. Ele continua e o verso 17 registra a seguinte fala de Jesus: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Verso 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz
e não vêm para a luz, para que suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Amém? O texto diz, verso 17: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus está conversando com Nicodemos diretamente sobre o que o Filho de Deus veio fazer. Deus não enviou o seu Filho para julgar o mundo. Deus enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo por meio dele. E aqui, basta dizer que por mundo, o texto está querendo dizer pessoas. Há várias passagens em João que usam a palavra mundo. Não vamos nos aprofundar aqui, mas em alguns momentos em João a palavra mundo é o sistema mundano. Em outros momentos são pessoas, em outros momentos outros significados. Nós entendemos aqui que a palavra mundo está apontando para um Deus que ama pessoas. E Jesus veio salvar pessoas. É importante lembrar disso, porque Jesus não foi enviado para o mundo para salvar o meu patrimônio. Jesus não é, por exemplo, um seguro de vida. Aliás, dia desses eu vi num carro o adesivo rastreado pelo quarto homem da fornalha. E eu fiquei pensando o que seria isso. É claro que ele tentou fazer uma alusão a Jesus, que possivelmente estava guardando o carro dele. E é claro que carros de crentes também são roubados. A alma do crente não é mais roubada. A vida do crente não é mais roubada. Mas nós estamos num mundo que é um mundo difícil, que é um mundo caído, que é um mundo de pecado. Voltando para o texto, nós entendemos que Jesus está deixando claro: eu vim para salvar pessoas. Bem, até aqui nós vimos no texto, na conversa de Jesus com João, coisas do tipo do alto, de baixo, do espírito, da carne, das trevas, da luz. E Jesus agora usa mais uma comparação, ou mais uma tensão entre salvos e condenados. Nos próximos 3 versos que vamos ver, Jesus mostra a diferença entre aqueles que são salvos e aqueles que são condenados. E essa é uma parte importantíssima da conversa. É uma parte importantíssima porque Jesus vai traçar uma linha bem firme da diferença entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Primeiro, Jesus começa falando sobre a característica dos condenados. Verso 18, ele mostra que os condenados são aqueles que não creem. Leia comigo o verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas já está... Por que não crê? Ou, por que já está condenado? Exatamente pelo fato de não crer. O que o Evangelho quer como resposta? Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem que requer uma resposta. Quando nós usamos a expressão fulano aceitou Jesus, é uma expressão que quer dizer que Jesus o aceitou porque este acolheu a mensagem de Jesus no coração. Nós recebemos a mensagem do Evangelho, Jesus nos recebe. A atitude que nós devemos ter diante da mensagem é recebê-la. E aqui o texto diz que quem não crê em Cristo, ou seja, na mensagem que fala de Cristo, na pessoa de Cristo, já está condenado. E se há uma característica principal daqueles
que já estão condenados é aqueles, ou é a característica de não crer. É o que se chama de incrédulo, ou aquele que não crê. Segundo lugar, nós vemos que aqueles que estão condenados amam as trevas em lugar da luz, porque suas obras são más. Veja o verso 19, leia junto comigo. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. O julgamento é esse. O que Jesus está dizendo é que estes já estão julgados. A luz veio ao mundo, a luz brilhou, mas quando a luz brilhou, os homens se voltaram para as trevas e amaram as trevas. E Jesus está dizendo: estes homens que amam as trevas mesmo diante da luz, amam as trevas porque suas obras são más. E aí alguém aqui nessa noite pode dizer: bom, as minhas obras não são más, porque eu faço tudo corretamente. E a Bíblia nos lembra, como agora há pouco o Eric estava dizendo, que nós não merecemos nada do Senhor, porque nós somos pecadores diante de um Deus santo. A nossa inclinação é amar as trevas. A luta do diabético é contra o açúcar. A inclinação do diabético é para o açúcar. Eu não sei quem é que tem essa luta aqui, mas meu pai lutou contra essa inclinação até partir. E como ele tentava driblar a minha mãe para conseguir uma coisinha mais doce, sabe? E quando ele ganhava algo mais doce, ele ficava numa alegria, porque a alegria do diabético é o açúcar, mas a tristeza do diabético é o açúcar. A alegria do pecador é o pecado, e a tristeza do pecador é o pecado. Não somos inclinados a ficar longe desse maldito doce. Porém, a gente começa a descobrir que a palavra de Deus mostra um Cristo que é doce. Não para o nosso paladar natural, mas com o entendimento espiritual de que o Senhor é melhor do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. O julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas. Os homens amaram as trevas. Todos nós amamos as trevas algum dia, em algum momento. E todo ser humano que está de pé, respirando, está inclinado para as coisas más. E só pela graça do Senhor ele consegue correr disso. Mas Jesus dá uma terceira característica de quem ama essas trevas ou de quem está condenado. Verso 20: porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Um pastor conhecido estava falando que a sua filha comeu chocolate, e aí ele foi perguntar a ela: você comeu chocolate? E ela disse não, e a boquinha dela estava toda suja de chocolate, e o bafinho era de chocolate, e as mãozinhas, puro chocolate, e ela disse: não comi. Aqueles que estão condenados odeiam a luz do Senhor, porque quando nós chegamos diante do Evangelho, o Evangelho diz: você comeu chocolate, você tem culpa no cartório, mostre-me as suas mãos, mostre-me o que você faz.
Mostre-me aquilo do que você gosta e eu vou lhe dizer o que acontece contigo. O que acontece é que quando nós entramos na dimensão do Evangelho, nós começamos a perceber o quanto a nossa mente era caída e o quanto as percepções do mundo eram erradas. E Jesus está mostrando aqui para Nicodemos a causa da perdição da alma do homem. O que Jesus está dizendo é que Deus não comete injustiça se manda alguém para a perdição eterna, porque os homens amam as trevas. Mas ele fala também sobre as características de alguém que nasceu de novo. Vamos dar uma olhada no texto? Os mesmos versos. Veja o verso 18. Quem são aqueles que já nasceram de novo? Leia comigo. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Pois quem não crê no nome do Filho, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. A primeira parte diz: quem nele crê, não é condenado. Qual é a característica daquele que nasceu de novo? Ele crê. Ele tem um coração crédulo. Ele tem um coração que confia. Por isso a Bíblia mostra que nós devemos ser como crianças. Porque criança acredita no que você diz. E até certa idade, para o menino, para a menina, o pai é um grande herói. A mãe é uma grande heroína. Mas depois eles ficam achando que sabem demais. E aí param de ter o pai ou a mãe como um grande herói. O que o texto está nos mostrando, que Jesus está dizendo, é que aqueles que já nasceram de novo, receberam a alegria de crer. Como é difícil desconfiar de coisas sérias. Como é difícil você ouvir alguém que você não acredita. Não é verdade? Aqui ninguém deve conhecer gente mentirosa. Eu conheço uns 2 ou 3. Assim, não mora nem aqui. É coisa assim antiga. Já faz tempo que eu não vejo um mentiroso. Mas quando você conversa com alguém que mente, não sei porque que vocês estão rindo. Quando a gente conversa com alguém que mente, a primeira impressão que a gente tem é: está mentindo. E você sabe que o mentiroso tem hora que conta mais histórias, que eu nem sei se ele acredita. E conta cada façanha, não é? Conta cada história de pescador. E faz cada promessa. Agora veja, preste bem atenção. Quando nós ouvimos a palavra de Jesus, nós estamos ouvindo alguém que não mente. E a pior coisa para um ser humano é ouvir a palavra da verdade e achar o seguinte: isso é mentira. Já parou para pensar nisso? Parou para pensar que a única palavra que é completamente verdadeira, que vem do Senhor, há tantos que ouvem e dizem: isso não é verdade, isso não acontece, isso foi inventado. A boa notícia é que aquele que crê não é condenado. Olha que notícia importante. Jesus não está dizendo: você precisa pagar uma pena, você precisa fazer algo extraordinário, você apenas precisa crer. Você não precisa de nenhuma ação extra a crer. Você não precisa entrar num ambiente religioso no sentido de fazer todos os sacrifícios, dar todas as ofertas, frequentar todos os cultos. E eu espero que isso, na vida daquele que crê, seja uma consequência, algumas dessas coisas, como estar com a igreja, participar daquilo que a igreja faz. Isso é uma consequência. Porém, o que Jesus está dizendo é: não são essas coisas que salvam as pessoas, não são esses atributos que vão levar alguém à salvação. A salvação chega na vida de alguém quando esse alguém começa a crer. E eu posso desconfiar de qualquer um de vocês, e qualquer um de vocês pode desconfiar de mim, porque nós somos seres humanos, mas nenhum de nós tem
tem razão para desconfiar de Deus e de sua palavra. Segundo lugar, Jesus mostra que aqueles que já nasceram de novo praticam a verdade e vêm para a luz. Vamos ler juntos o verso 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste suas obras são feitas em Deus. Quem pratica a verdade vem para a luz. Por quê? Porque ele já está completamente limpo, porque ele pode de alguma maneira dizer que é bom e por isso vem para a luz? Absolutamente, não é isso. O que Jesus está dizendo é: aquele que nasceu de novo agora vive na luz, ele não ama mais as trevas, ele não ama mais a vida antiga, ele não tem mais os gostos antigos. E a gente começa a perceber que está crescendo, que a nossa mente está crescendo, quando as preferências vão mudando, não é verdade? As irmãs que estavam aqui brincavam de boneca. Algumas tinham, outras não, brincavam de outra coisa. Os meninos brincavam de carrinho, de avião, de moto. Depois, eu espero, é claro, que esses brinquedos tenham ficado para trás. Se bem que tem umas crianças de 40 anos que ainda jogam videogame. Acontece. E é claro que não há problema no entretenimento. A mentalidade do uso é que vai resolver, na verdade, o comportamento de quem está usando. Mas o fato é que aquilo que muda ou que marca a nossa mudança é o nosso comportamento e o nosso gosto. Tem um momento que o diabético diz assim: eu até gosto de açúcar, mas eu não como porque isso vai me matar. O gosto está lá dentro, mas o desgosto pelo açúcar agora é maior. Entende ou não? É alguém que tem uma inclinação para algo e diz o seguinte: eu vou ficar longe deste algo, porque é este algo que vai me matar. E pode ser que o meu coração não esteja tão inclinado para Deus, mas o próprio Espírito de Deus me convenceu um dia que eu preciso estar próximo a Ele. Bem, diante disso, é bom que nós consigamos recorrer àquilo que João mesmo escreveu lá na frente. João escreveu uma carta, e aí ele escreveu, é claro, mais de uma, mas eu quero recorrer à primeira carta de João, porque ele continua, vamos dizer assim, esse assunto, ele traz mais luz a esse assunto, sobre quem é que é nascido de novo, nessa primeira carta. E está aqui, ou estão aqui os textos projetados para que possamos ler. Ele repete, por exemplo, que aquele que nasceu de novo crê. Veja 1 João capítulo 5, verso 1, leia comigo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Como é que eu sei que nasci de novo? Quando eu creio que Jesus é o Cristo. Quando eu creio que Jesus é o enviado de Deus. Cristo aqui não é nome, é título. Messias, enviado. Quando eu creio que Cristo foi enviado pelo Pai, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, quando eu creio nessa mensagem, é um sinal de que eu nasci de novo. Quando eu deixo de crer que Jesus é somente um líder maravilhoso, extraordinário, quando eu deixo de crer que Jesus somente é um ícone que dividiu a história, quando a minha mente percebe além, eu entendo que eu nasci de novo. Segundo,
Não vive na prática do pecado quem nasceu de novo, escreveu João no capítulo 3, no verso 9 da primeira carta. Lemos juntos: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Tem algumas versões que dizem assim: aquele que é nascido de Deus não peca. Não sei se tem alguma versão aí, mas a intenção do texto é: não peca habitualmente, porque nós vamos pecar até morrer. Por quê? Porque nós não nos tornamos infalíveis. Mas o que João está dizendo é: ele perdeu o gosto pelo pecado, ele perdeu o gosto pelo erro, pela prática antiga. E João está dizendo: aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu do alto, agora ama outras coisas, tem outros hábitos. Meus irmãos, nós somos a soma de nossos hábitos, ou não? Do que mais você gosta de assistir, do que mais você gosta de falar, de que tipo de pessoas você mais gosta de estar por perto, ou ter por perto, que tipo de assunto consome todo o seu dia, como você reage a todas as coisas. Esse tipo de hábito diário vai mostrando quem de fato somos. E longe de ser uma mensagem de moralidade, de legalismo, do tipo: não faça isso, não faça aquilo, você não pode mais isso, você não pode aquilo. Longe disso está o entendimento de que quem nasceu de novo já começa a odiar o pecado a partir dali, e ponto. E que ainda que ele peque, ainda que ele erre, agora ele odeia errar, ele odeia pecar, porque ele sabe que fere a um Deus que é santo, e que ele não tem como fugir da presença desse Espírito. E esta presença desse Espírito é que vai dizendo: filho, isso é pecado, isso é errado, você está enganando as pessoas, isso não é totalmente correto, isso é uma meia-verdade, e toda meia-verdade é uma mentira inteira. Entende ou não? Aquela mentirinha que guarda no coração, diz que eu não estou, não é? Aquelas coisinhas que vão sendo perniciosas e vão sendo carregadas. E é claro que no processo de santificação Deus vai nos avisando do que não é correto, do que não é bom. Eu acho que se Ele limpa a gente por inteiro, no mesmo momento, na mesma hora, Ele acaba matando a gente, de tanta santidade que emana dEle. Mas a graça e misericórdia vai nos acompanhando, vai nos dando graça. E o bom entendimento sobre aquele que nasceu de novo é que ele não ama mais as obras antigas, agora ele ama as coisas de Deus. Ele ama a casa de Deus, no sentido do povo de Deus, da presença de Deus, das obras do Senhor. Terceiro, ele pratica justiça. Na primeira carta, João escreve no capítulo 2, no verso 29: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E aqui nós temos uma alusão a uma justiça que vem de Deus, porque ele é nascido de Deus. Não tem a ver com o sistema judiciário nosso, não tem a ver com as leis humanas, mas ele vive agora no que aquilo que Jesus já diria: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas são acrescentadas. Crer na justiça de Deus, receber a justiça de Deus, é saber que nós estávamos perdidos e alguém pagou a nossa conta. Alguém nos absolveu, e esse alguém é Jesus. Ele é nascido de Deus porque ele entende que essa justiça, e ele pratica essa justiça, ou seja, ele age conforme o justo que já foi justificado pela justiça de Deus. Terceiro, ele ama os irmãos. No capítulo 3, no verso 14, ele diz, lemos juntos: nós sabemos, porque amamos. Forte isso ou não? Muito forte. Quem não ama, permanece na morte.
Ah, pastor, você não sabe o que fizeram contra mim. Se eu te contar a metade, aí eu preciso abrir o Evangelho e contar pelo menos a metade do que Jesus sofreu por nós, do que fizeram com Jesus, do que diz o Evangelho. A Bíblia diz, meus irmãos, que aquele que passou da morte para a vida ganha o atributo de amar. Abrindo um parêntese, amar não é admirar alguém. Amar não é viver de beijos e abraços com alguém. E eu não estou falando de amor conjugal. Eu espero que você viva de abraços e beijos com quem você ama e com quem você está casado. Eu estou falando de um amor que vem de Deus para todos. Não é um amor de casal, não é um amor de pai, de mãe, não, de parente. É o amor de Deus. Esse não pressupõe admiração. Por isso que Jesus disse: ame o seu inimigo. E nós sabemos, ok, o inimigo da nossa alma é Satanás, essas coisas. Mas você sabe que Satanás usa gente de carne e osso contra você de vez em quando? Ou não? Para furar seu pneu, para arranhar seu carro, para xingar seus parentes, para botar o seu nome no SPC, para falar mal de sua vida, para difamar sua história, ou não? A gente sabe. Você admira esse tipo de gente? Admira esse tipo de pessoa? Quer tomar um cafezinho da tarde todo dia com essa pessoa? Fica difícil, porque a conversa não desenvolve. Mas o amor não pressupõe essas coisas. O amor, querido, querida, daquele que já nasceu de novo, é a capacidade de colocar o outro nas mãos daquele que resolve todas as coisas, daquele que é o amor, daquele que tem misericórdia. Ó Senhor, me faz tanto mal, mas tem misericórdia dessa pessoa. E você começa a orar por aqueles que te perseguem, amar os inimigos e orar por aqueles que perseguem. Aquele que persegue na faculdade, aquele que persegue na vizinhança, não é? Aquela sogra que não te entende, aquele parente, aquele cunhado, seja o que for, seja quem for, aquele que nasceu de novo, já não olha o outro como seu inimigo. Compreende ou não? Deixa eu abrir um parêntese aqui. Importante. No Brasil nós estamos vivendo hoje um momento efervescente nas questões políticas. Tá? Pela manhã eu dei uma palavra diretiva, ainda que muito breve, sobre algumas questões. E eu entendo que nós, como crentes, precisamos de fato ter opiniões sobre isto ou aquilo. Mas não podemos esquecer que qualquer figura, de qualquer lado, de qualquer partido que seja, é um ser humano que carece da graça de Deus e precisa das nossas orações. Você tem convicção, seja a favor ou seja contra, porque você é um ser pensante. Porém, eu vejo poucos crentes orando por aqueles que estão em voga na mídia, seja como heróis, seja como bandidos, seja como for, não importa. O crente é aquele que aprendeu a amar, e aquele que põe o outro em oração, e aquele que ora pela nação, e que sabe que por mais que possa fazer pela própria nação, o pico de tudo isso está quando ele se põe de joelhos para orar. Compreendemos isso, queridos? Por isso, quando o teu coração for levado a odiar alguém por aquilo que este alguém é, e aqui eu quero colocar qualquer figura que seja de qualquer lado,
Porque em todo cenário, uns amam e outros odeiam, compreende ou não? Independente se você ama ou se você odeia, ore pelas pessoas. Ore, peça a Deus: Senhor, quem terá acesso dado pelo Senhor para que o Evangelho chegue a essa vida, para restaurar essa vida. E é disso que eu quero dizer quando nós precisamos ter, quando eu digo que nós precisamos ter uma visão além do que se pode ver naturalmente. E o que eu vejo são pessoas não inflamadas por suas convicções, porque isso é natural, mas inflamadas contra figuras, contra pessoas. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. E é claro que as ideias, sejam elas políticas ou em outro nível, elas são perniciosas em muitos casos. Mas não estamos tratando disso agora. Nós estamos falando de amar as pessoas e orar por elas. Orar, inclusive, pelos nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Aquele que é nascido de Deus já passou da morte para a vida, porque recebeu o amor. Ah, pastor, é tão difícil amar, então eu sou um perdido, sou um condenado. Calma. Seu caso pode não ser esse. Pode ser, mas pode não ser, porque Deus vai aperfeiçoando a gente em amor. Amém, gente? Então aquela pessoa que você não consegue amar hoje, ó Deus, ajude a me amar essa pessoa. Vai ter um momento em que os seus olhos serão transformados pelo Senhor para olhar esse tipo de pessoa com graça e com amor. Aquele que nasceu de novo vence o mundo. Diz o texto, 1 João capítulo 5, verso 4. Leamos juntos. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Venceu o mundo porque saiu aí com espada, com trincheira? Não, venceu o mundo porque o sistema mundano você vence pela fé. As coisas do inimigo você vence com as coisas de Jesus. Compreende? Sexto lugar, Cristo o guarda e o maligno não lhe toca. Verso 18 do mesmo capítulo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, pelo contrário, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então a gente não sofre, pastor, basta fazer a carteirinha de membro da igreja? Também não é isso. Ele já perdeu a nossa alma, ele já perdeu a nossa mente, ele já perdeu a nossa estrutura, porque toda ela já foi dada para Jesus. O Senhor já redimiu todas essas coisas. Essas são bênçãos de nascer de novo. Bem, agora voltemos para a conversa de Nicodemos, ou de Jesus com Nicodemos. A conversa termina e Nicodemos não diz assim: ok, reconheço, aceito a mensagem, quero ser batizado. Nós não vemos esse tipo de atitude em Nicodemos, mas nós vemos pistas e sinais que Nicodemos a cada tempo fora se aproximando daquilo que Jesus disse como verdade. Entre os outros fariseus queriam prender Jesus, queriam de alguma maneira condenar Jesus. E no capítulo 7, no verso 50 e 51, o texto diz: então um deles, chamado Nicodemos, que antes fora encontrar-se com Jesus, perguntou-lhe: acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo, sem ter conhecimento do que ele faz? Ele sai em defesa de Jesus. Diante disso, nós precisamos recorrer ao sepultamento de Jesus. Você sabe que Jesus morreu numa cruz e que ele foi sepultado. Veja o verso 39, a partir do verso 38 do capítulo 19 de João. Passadas essas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu
Então ele foi e levou. Verso 39, juntos. E Nicodemos, de noite, acompanhou-o. Verso 40, tomaram quem? Nicodemos estava junto. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho, com as especiarias, como os judeus costumavam fazer em preparação para o sepultamento. Imagine um fariseu, fazia parte de um grupo que odiava Jesus, agora está cuidando do corpo de Jesus. Aconteceu algo diferente com esse homem, sim ou não? Alguma coisa na mente dele mudou. Porque ele deixa todas aquelas tradições, todas aquelas mentiras, e agora está perto de Jesus, no corpo ali. Imagine o quanto a mente de Nicodemos estava lembrando das palavras de Jesus naquela conversa daquela noite. E veja, um escritor chamado Ryle, ele vai dizer que há uma comparação a ser feita entre Judas e Nicodemos. Judas andou com Jesus desde o início e no final, como diz a Bíblia, foi para o seu lugar, foi para a perdição. Nicodemos foi se aproximando aos poucos de Jesus e no fim ele estava tão mais próximo de Jesus. E ele conclui dizendo, queridos, que enquanto Judas já estava no início andando perto de Jesus, Nicodemos dava os primeiros passos, mas no final Nicodemos estava ali próximo a Jesus e Judas estava tão longe. O que isso nos mostra é que não importa tanto quanto você ou como você começa, mas como você termina a sua vida. Não importa tanto se no início você não consegue crer tanto, porque quem te dá capacitação para continuar crendo e crer até o final é o próprio Jesus. Por isso Marcos capítulo 13, verso 13 vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora veja, o texto diz: Nicodemos, que antes fora encontrar-se com Jesus, João 7. Veja o que diz João 19. Da mesma maneira, Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus. Como um fariseu era conhecido? Como um fariseu. Todo fariseu era conhecido como um doutor da lei. Agora João escreve o que sobre Nicodemos? O fariseu? O doutor da lei? Não, por duas vezes Nicodemos é citado no Evangelho de João, aquele que se encontrou com Jesus. O encontro com Jesus vai mudando a nossa vida e vai transformando a nossa história. Como aquela mulher sunamita no Antigo Testamento, que era conhecida como uma mulher rica, mas depois foi conhecida como alguém cujo filho fora ressuscitado pelo poder de Deus. Ela teve um encontro com as coisas de Deus e com o próprio Deus. Bem, finalmente, como é que nós podemos trazer aplicações para a nossa vida? Em primeiro lugar, na Bíblia há claramente diferença entre aqueles que creem e os que não creem. Você deve realmente saber em que grupo você se encontra, dos crentes ou dos descrentes. Antigamente tinha uma expressão que hoje nem se usa mais: fulano é crente, fulano é Bíblia. Lembra disso? Fulano é Bíblia, fulano é crente, fulano é menino crente. Veja, perceba, essa palavra crente é exatamente aquele que crê. Aquele que crê não é condenado. Aquele que não crê já está condenado. A pergunta de hoje é clara, é simples: você crê ou você não crê nas palavras de Jesus? Você crê ou você não crê no Evangelho? E aí você pensa: ok, eu creio que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, eu creio em tudo isso. Mas não é somente acreditar que isso é verdade. Está para além disso. Está para além disso, porque não basta saber que Jesus fez isso. Eu preciso profundamente crer que Ele fez isso por minha vida. Entende a diferença?
que o pecador por quem ele morreu fui eu, que eu assumo essa cadeira de pecador, e que aquela cruz era minha, e que aqueles chicotes deveriam ser meus, deveriam dar em mim as chicotadas, mas Jesus se pôs entre mim e a punição, e recebeu a punição no meu lugar. A Bíblia diz que há claramente a diferença entre justos e ímpios, entre que serve e não serve, entre crentes e descrentes. A questão é, em que grupo eu estou? Eu já consigo crer de maneira salvadora, porque não basta crer que esse livro é verdade, é necessário crer que ele é verdade para a minha vida, que Jesus morreu por mim. E não basta dizer que Deus é amor, e nem acreditar que Deus é amor. É interessante e é importante saber que Ele é amor e que Ele quer um relacionamento comigo. E não basta entender que Deus responde orações. Eu preciso entender que eu posso orar em nome de Jesus e ser respondido. E não basta saber que eu posso vir à igreja e cultuar, ou assistir ao culto, mas é importante compreender que eu tenho de me aprofundar nisso, de não ir à igreja, mas ser a igreja de Jesus. E não basta saber e entender que de fato, todas as bênçãos que Deus me deu, ou todas as bênçãos que eu recebo, vieram de Deus. As bênçãos, sim, elas são de Deus. Não basta crer nisso, que há um Deus no céu que abençoa. É importante que a minha vida seja completamente do Deus das bênçãos. Porque Tiago vai dizer o seguinte: você crê que há um só Deus? Fazes muito bem, porque até os demônios creem e estremecem. Por isso, nós precisamos compreender que não basta crer que Jesus é Deus, não basta crer que Deus é um só, não basta crer que Deus é uma trindade, não basta crer cognitivamente, de forma inteligente, nas coisas da Bíblia. É importante que isso permeie a nossa alma e perfure a nossa consciência, para que lá dentro faça uma obra extraordinária. Compreende? Segundo lugar, Jesus não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Vamos repetir isso. Jesus não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Haverá, porém, um dia em que ele voltará para buscar os salvos, e julgar o mundo. Hoje é o nosso advogado, naquele dia ele será o justo juiz. Ele não veio da primeira vez para julgar o mundo, mas virá da segunda. Ele veio para salvar da primeira vez o que estava perdido, mas da segunda vez ele virá condenar os que não creem. Por isso é muito importante saber que lado que eu estou, que tipo de grupo que eu pertenço, qual é a minha posição espiritual. Terceiro e último lugar, o encontro verdadeiro com Jesus muda radicalmente a nossa vida. Por isso, entregue sua vida a Jesus. Se renda. Se render significa: eu estou entregue. Eu não posso mais lutar contra isso. Eu não posso resolver minha vida sozinho. É reconhecer de fato que não só há um Deus no céu, mas tem que haver um Deus na minha vida também. E que há muitos deuses na vida de muitas pessoas, que conduzem a vida das pessoas para longe do Deus verdadeiro. Seu Deus pode ser sua família, seu Deus pode ser seus negócios, seu Deus pode ser sua casa, pode ser seu carro, pode ser sua saúde, pode ser sua beleza, pode ser seu corpo, pode ser seu filho, pode ser sua inteligência, mas só há um Deus, meu irmão. Só há um Deus, querido, querida, que pode de fato não só governar a nossa vida, mas transformar a nossa vida. E o dinheiro é ingrato, as pessoas são ingratas. O vil metal é corroído, é roubado, as pessoas nos decepcionam, mas há um Deus no céu que é vivo, que se relaciona conosco, e que esta salvação que vem dele, ninguém pode tirar.
essa certeza absoluta e absurda para o mundo. É um absurdo para o mundo dizer o seguinte: eu posso morrer hoje, porque se eu morrer hoje, eu tenho a vida eterna em Jesus. Isso é um absurdo para o mundo, é ou não é? Primeiro que o mundo não diz que pode morrer hoje, que faz o sinal da cruz 7 vezes, bate na madeira, se benze todo, quando vê um caixão não suporta ver um caixão, quando passa num cemitério, valha-nos Deus. O crente é aquele que passa, meu irmão, sabendo que quando essa hora chegar, ele já está garantido com Jesus. Por quê? Porque ele crê no Evangelho, ele crê na palavra de Deus, e essa certeza não pode ser arrebatada da sua alma. Isso é o Evangelho, isso é a graça de Deus, e o encontro com Jesus muda radicalmente a nossa vida. Não é mais o fulano de tal que fez isso ou aquilo, não é mais a fulana de tal que mora não sei aonde, não é o rico, não é o pobre, é aquele que teve um encontro com Jesus, aquele que quando encontrou com Jesus, sua vida foi completamente mudada. Continua pecador, mas agora ele está tão chocado com o Evangelho, que a sua vida vai se transformando, até que ninguém mais reconheça o antigo, e tem que dizer: ele nasceu de novo. Essa é a graça do Evangelho na nossa história. Aquela conversa com Nicodemos mudou a alma daquele homem, mudou o coração daquele homem, e Jesus tem conversado com a gente sempre. Jesus conversa com a gente pela sua palavra, é o Espírito Santo ministrando, é uma música no rádio, é alguém que conversa na esquina, é um folheto que lhe é dado, é o tempo todo Deus puxando conversa, dizendo: eu quero algo contigo. Sim ou não? É dessa maneira, é um Deus que nos procura em amor. Por isso, a palavra de Isaías cai muito bem: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje Jesus está perto, hoje Jesus está muito perto. Naquele dia, estará perto de outra maneira, como juiz, mas hoje está perto de nós, cuidando de nós. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede no Evangelho. A mensagem é crer, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que crê passou da morte para a vida. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor convença a cada coração, e que o Senhor vá nos abençoando, nos mostrando o quanto nós somos de fato carentes dessa graça. Deus te abençoe em nome de Jesus.